Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Odisseia Filosófica. Eu sou o Jeff Alves e hoje vamos começar uma jornada fascinante pelo mundo da tragédia grega. Eu estive numa correria por conta de questões profissionais e acadêmicas, também peguei uma gripe que durou uns 15 dias e por conta disso ficamos sem episódios por algumas semanas. Mas hoje estamos voltando. Desta vez vou seguir os conselhos que vocês me deram em meu privado. Muitos de vocês vieram me pedir que eu fizesse mais episódios sobre as obras que eu estou lendo ou sobre as obras que eu li. Além de outros conselhos, claro. E, seguindo esse conselho, irei começar a fazer isso a partir deste episódio, no qual falaremos sobre a mais famosa tragédia grega. Você já parou para pensar? Por que uma história escrita há mais de 2.500 anos ainda consegue nos arrepiar? Porque quando falamos de Édipo Rei, que é a obra que iremos trabalhar neste episódio, mesmo quem nunca leu a obra sente um friozinho na barriga ou um certo desconforto quando se tem alguma ideia do conteúdo dessa obra. Pois é exatamente isso que iremos descobrir juntos, não só neste episódio, mas nos próximos, porque eu irei trabalhar essas obras em mais de um episódio para ficar mais dinâmico, para que eu possa falar ainda mais sobre as obras, para que a gente possa, juntos, entender mais ainda sobre as obras que iremos trabalhar. Então, vamos descobrir juntos, nesta série especial, sobre uma das obras mais poderosas e perturbadoras da literatura ocidental. E quando eu digo perturbadora, não é só pelo enredo, que convenhamos é bem pesado, mas pela forma como Sófocles é o autor da obra, mas pela forma como Sófocles conseguiu criar um espelho da condição humana que ainda hoje nos faz questionar: quem somos nós realmente? Neste primeiro episódio, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos entender como era viver em Atenas no século V a.C., como funcionava aquele teatro que nascia junto com a democracia, e vamos conhecer melhor esse gênio chamado Sófocles. Porque, olha, não dá para entender Édipo Rei sem entender o mundo que o criou. É como tentar entender uma obra sem entender quem a fez, sem entender quando ela foi feita. Porque o contexto faz toda a diferença. Então, abordando isso, antes de abordarmos a obra propriamente dita, faz toda a diferença. Então, pega um cafezinho, se acomodem e vamos juntos desbravar esse universo fascinante. Bom, pessoal, imaginem comigo. Vocês estão caminhando pelas ruas de Atenas no ano 430 a.C. O que vocês veriam? Primeiro, uma cidade fervilhando de vida. Não estamos falando de uma cidadezinha qualquer. Atenas estava vivendo o seu momento de glória máxima, o que os historiadores chamam de século de ouro ou idade de Péricles. Idade de Péricles. Péricles governou Atenas de 461 a 429 a.C. e, sob sua liderança, a cidade se tornou o centro do mundo civilizado. Pelo menos do mundo civilizado que a gente entende hoje. Imaginem, se hoje Nova York é considerada uma das principais capitais do mundo, Atenas era isso e muito mais para
o mundo antigo ocidental. Era onde tudo acontecia. Política, filosofia, arte, teatro. Mas, aqui vem uma coisa interessante. Essa Atenas dourada convivia com uma tensão constante. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que inventavam a democracia, sim, a democracia nasceu aqui, na Grécia Antiga, eles também mantinham coisas que, para nós, hoje, são inadmissíveis numa democracia, como, por exemplo, a escravidão. Ao mesmo tempo em que celebravam a razão e o conhecimento, ainda temiam profundamente os deuses. Inclusive, a forma de celebrar a razão poderia ser muito diferente de uma pessoa para outra, pois enquanto uns buscavam a sabedoria, a verdade, os filósofos, haviam aqueles que tinham uma visão muitíssimo relativista e falavam como verdade aquilo que eram pagos para que eles falassem, os sofistas. E é exatamente nesse cenário de contrastes que nasce o teatro grego, mas não um teatro qualquer. Gente, vocês precisam entender uma coisa. O teatro grego não era entretenimento como a gente conhece hoje. Imaginem o Rock in Rio, o carnaval e uma cerimônia religiosa, só que tudo junto e misturado. Era isso que eram as grandes dionisíacas. Todo ano, por volta de março, Atenas inteira parava para esse festival. Duravam 6 dias e eram dedicados a Dionísio, o deus do vinho, da embriaguez, mas também da revelação, da transformação. Por que Dionísio? Porque o teatro, para os gregos, era uma forma de êxtase, era uma forma de sair de si mesmo. É como se fosse o Oscar, o Grammy e a Copa do Mundo juntos, só que com toques espirituais profundos, né? É meio estranho a gente pensar assim, mas dá uma imagem de como é que isso seria, né? De como é que isso seria. Os dramaturgos competiam entre si, apresentando suas trilogias, 3 tragédias seguidas de uma comédia. O vencedor ganhava uma coroa de Hera, além de outros prêmios, e, claro, a glória eterna. Mas aqui está o ponto crucial. Essas apresentações não eram apenas arte. Eram educação cívica. O Estado ateniense bancava tudo, cenários, figurinos, atores, porque acreditava que o teatro formava cidadãos melhores. Então, até falar isso de que não era só arte, era educação cívica, não seria propriamente correto, porque é como se a arte fosse intrinsecamente ligada à educação cívica aqui. Não eram coisas separadas nesse sentido. Fazia parte dessa educação. Vocês conseguem imaginar um governo que investe em arte porque acredita que ela torna as pessoas mais éticas? Porque acredita que a arte torna as pessoas melhores? Vocês conseguem imaginar? Que lição para nós hoje, né? Inclusive, que lição para nós hoje. Mas como é que surgiu essa coisa toda? Bom, aqui a gente vai para uma história, tá? De como é que surge a tragédia. Tudo começou com os ditirambos, cantos corais em honra ao deus Dioniso. Imaginem grupos de homens, a propósito, geralmente bêbados, tá? Cantando e dançando ao redor de um altar. Era meio caótico, mas tinha algo de mágico ali. Até que um dia, um cara chamado Téspis tem uma ideia revolucionária. Ele saiu do coro e começou a dialogar com os outros cantores. Pronto, nasceu o primeiro ator da história. Aliás, podemos hoje chamar os atores de tespianos,
em homenagem a Téspis. Foi como se alguém pegasse um show de rock e desse show de rock, de repente, criasse um musical, né? Um negócio meio High School Musical, vamos dizer assim. E isso é uma inovação que mudou tudo para sempre. Ésquilo adicionou um segundo ator. Sófocles, o nosso protagonista de hoje, criou um terceiro ator. E assim, pouco a pouco, o teatro foi ganhando complexidade, profundidade psicológica e conflitos cada vez mais sofisticados, com essa adição de elementos ao que originalmente era apenas cantos corais, em honra a Dionísio. Agora, pessoal, vou compartilhar com vocês algo que eu acho fascinante. Édipo Rei foi escrito em plena crise da democracia ateniense. Imagine, Atenas acabava de sair vitoriosa das guerras médicas. Basicamente, derrotaram o Império Persa, que era a maior potência da época. É, assim, uma analogia tosca, mas imagina como se fosse o Brasil derrotando sozinho os Estados Unidos em guerra. Algo meio que impensável. E o orgulho ateniense estava nas alturas, porque conseguiram, né? Conseguiram vencer as guerras médicas. Só que, ao mesmo tempo, a cidade enfrentava uma praga terrível. Provavelmente tifo ou peste bubônica, porque até hoje a causa exata ainda é um mistério. 1/3 da população ateniense morreu, incluindo o próprio Péricles. E vocês acham que é coincidência Édipo Rei começar exatamente com uma peste devastando a cidade de Tebas? Além disso, os sofistas, né, esses filósofos itinerantes, embora os filósofos da época não iriam concordar com a gente chamando sofista de filósofo, tá? Então, os sofistas estavam questionando tudo. Tudo mesmo. A existência dos deuses, a validade das leis, os costumes. Era como se alguém chegasse hoje e dissesse: olha, talvez tudo que vocês acreditam seja ilusão. Talvez não exista uma verdade. Consegue sentir a tensão? Uma sociedade no auge do poder, mas cheia de dúvidas sobre si mesma? Uma cidade que inventara a democracia, mas que via seus valores tradicionais sendo questionados diariamente. E é nesse contexto de grandeza e incerteza que surge um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. É nesse contexto que surge Sófocles, o autor de Édipo Rei. Pessoal, deixe-me apresentar vocês a um cara extraordinário. Sófocles de Colônia. Um homem que viveu 90 anos, tá? O que para a época era praticamente um milagre, viver 90 anos. E que dedicou toda a sua vida à arte do teatro. Sófocles nasceu em Colônia, um subúrbio aristocrático de Atenas, em 496 a.C. Imaginem um bairro nobre, onde as famílias tinham tradição e recursos. Isso foi fundamental para a sua formação, porque na Grécia Antiga, arte era coisa de elite. Você precisava de tempo livre e educação para se dedicar a isso. Mas aqui está um interessante. Sófocles não era só um artista isolado em sua torre de marfim. Ele era profundamente envolvido com a vida política de Atenas. Foi amigo pessoal de Péricles, ocupou cargos públicos importantes e chegou a ser general. Vocês percebem como isso é diferente da nossa imagem romântica do artista incompreendido, né? Ou a nossa imagem de artista, porque aqui é um artista que está profundamente enraizado tanto na política quanto mesmo na guerra. Chegou a ser general. Sófocles era um cidadão completo. Artista, político, militar, religioso. Ele viveu a sua cidade por inteiro. E que vida! 90 anos vendo Atenas crescer, se tornar império, enfrentar crises, guerras. Ele viu nascer a democracia, conheceu Sócrates, outro que questionava as coisas, inclusive. Conviveu com Péricles, testemunhou o auge e o início da decadência ateniense.
Agora, o que fazia Sófocles ser especial como dramaturgo? 3 coisas que revolucionaram o teatro para sempre. Primeira, ele inventou a ironia dramática. Ironia dramática é quando nós, espectadores, sabemos de coisas que os personagens não sabem. É como assistir um filme de terror e gritar assim pra tela, não entra naquele quarto. Você já sabe que tem naquele quarto. O personagem não sabe que tem naquele quarto e você gritando, não entra naquele quarto. Como se o personagem fosse escutar aquele? Não vai. Mas ele vai entrar no quarto, tá? Só que isso de um modo muito mais sofisticado. Não é bem como, geralmente, se o filme de terror as pessoas fossem fazer o que a gente espera que elas fizessem, não haveria filme de terror porque elas não iriam cair no filme de terror. Mas imagina que é como se a gente já tivesse spoiler da peça inteira antes da gente assistir. A gente já tem spoiler, de certo modo, do que aconteceu antes e do que vai acontecer durante e depois da peça. A gente já sabe a história. A gente já sabe a história. Os personagens não, estão vivendo o presente, né? Os personagens não. Então, se hoje existe muito problema em ter spoiler, para Grécia Antiga não tinha nenhum, tá? Não tinha nenhum. Isso é um elemento basilar da ironia dramática nesse sentido, já que em Édipo Rei, desde o primeiro minuto, desde quando começa a peça, a gente sabe, e spoiler aqui para, né? Spoiler aqui para vocês, quem não sabe, né? Mas a gente já sabe que Édipo matou o pai e casou com a mãe. Mas o Édipo não sabe que ele matou o pai e casou com a mãe. Ele não sabe. A gente sabe que ele matou o pai e casou com a mãe. Então a gente fica assistindo com aquele friozinho na barriga, porque a gente sabe, né? A gente fica assistindo Édipo investigar um crime que ele mesmo cometeu. É genial isso e torturante ao mesmo tempo, tá? Você assistir uma história se desenrolar, você sabendo por que a história está se desenrolando, de certo modo você sabendo o que vai acontecer, mas você vendo aquela personagem viver aquilo, viver aquela tensão, né? Viver, é como se você estivesse presente naquele momento. Segunda revolução. Sófocles criou personagens com profundidade psicológica real. Antes dele, os personagens eram mais arquetípicos, como o herói, o vilão, a vítima. Sófocles criou gente de verdade, com contradições, com medos, com desejos conflitantes. É a diferença entre um filme de super-herói dos anos 80, sei lá, e um drama psicológico atual. Sófocles inventou o drama psicológico há 2.500 anos. Há 2.500 anos, tá? E um terceiro ponto, a linguagem. Sófocles conseguiu equilibrar grandeza poética com naturalidade. Seus personagens falam como deuses. Inclusive falam com deuses, dependendo da peça, né? Do teatro grego, do modo geral. Mas eles sentem como gente comum. Eles sentem como nós. Sentem como nós. É uma combinação rara que poucos escritores conseguem fazer. Mas Sófocles não era só um poeta genial. Era também um inovador técnico, porque ele introduziu o terceiro ator no palco. Hoje parece bobagem, né? A gente vê uma novela com dezenas de atores, mas para a época, haver um terceiro ator foi algo revolucionário. Imagina o seguinte, com 2 atores, você vai ter um diálogo. Com 3 atores, você tem um conflito triangular. Você tem conspiração. Você tem segredos. Você tem uma camada a mais do que um diálogo. É como a diferença entre um bate-papo informal e uma negociação complexa. Ele também inovou nos cenários, inclusive. Criou os primeiros fundos pintados, usou máquinas para efeitos especiais. É como se ele fosse o Steven Spielberg da antiguidade, inclusive. E reduziu o coro de 50 para 15 pessoas. Por quê? Ele reduziu esse coro de 50 para 15 pessoas. Porque ele queria focar mais nos conflitos dos personagens. Tá? Ele queria focar mais nos conflitos individuais, na psicologia dos personagens. O coro, então, ele passou a ser um comentarista e não um protagonista como era antes. Tá? Então, às vezes, o coro está fazendo o papel de comentarista, está dando contexto, tá?
por meio desse coro. Então, ele vira um elemento, de certo modo, secundário, enquanto o elemento primário são, de fato, os personagens e os conflitos desses personagens. Agora a gente vai falar do que nos trouxe até aqui. Édipo Rei. Sófocles escreveu 123 peças ao longo da vida. Infelizmente, só 7 chegaram até nós completas. Só 7. Tá? É como se de toda a obra de Shakespeare nós só conhecêssemos Hamlet, Romeu e Julieta e mais 5 peças. Só que 7 peças, tá? Porque entre elas, Édipo Rei sempre foi considerada a obra-prima absoluta. Aristóteles, na sua poética, usou Édipo Rei como exemplo perfeito de como deve ser uma tragédia. Um exemplo perfeito, tá? É como se Aristóteles dissesse: querem saber como escrever uma tragédia? Peguem Édipo Rei e estudem. Pronto, não precisa de mais nada. E, tipo, não tem elogio maior que esse. Não tem elogio maior que esse. Logo de Aristóteles, né? Édipo Rei provavelmente foi escrita entre 430 e 420 a.C. Faz parte do que chamamos de ciclo tebano, ou até, às vezes, a gente escuta hoje falar da trilogia tebana, que são 3 peças que contam a história da família real de Tebas: Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. São as 3 peças. Geralmente, quando a gente ouve falar da história de Édipo, a gente só ouve falar de Édipo Rei, mas existe a sequência da história. Tá? Existe Édipo em Colono e existe Antígona. Curiosidade, tá? Que tá uma curiosidade. Essas 3 peças não foram escritas como uma trilogia, não foram. Antígona veio primeiro, depois veio Édipo Rei e, por último, Édipo em Colono. E Édipo em Colono foi escrita quando Sófocles já tinha mais de 80 anos. Tá? Então imaginem um homem de 80 anos que viveu toda a glória e toda a crise de Atenas, voltando para contar o fim da história de Édipo. Na verdade, não seria o fim, porque Édipo em Colono fica no meio da trilogia, né? Imagine Édipo 1, Édipo 2, Édipo 3. Édipo em Colono foi a última que foi escrita, mas foi o 2, né? Mas é de fato em Édipo em Colono que vemos o fim da história de Édipo, porque em Antígona nós temos as consequências do fim da história de Édipo, né? Por meio dos familiares que ficaram. E Édipo em Colono é uma das coisas mais belas já escritas sobre velhice, sobre perdão e sobre redenção. Tá? Muita gente até considera um pouco ela insossa, talvez. Eu já vi gente considerando ela insossa, mas, de fato, é belíssima. É belíssima. Para mim, inclusive, dá um desfecho fenomenal para a história de Édipo, inclusive. Dá um desfecho fenomenal. Pessoal, eu vou deixar vocês com uma reflexão. Sófocles morreu em 406 a.C., 2 anos antes de Atenas ser derrotada definitivamente na Guerra do Peloponeso. Ele viu o fim do mundo que ele mesmo ajudou a criar, mas deixou para a humanidade algo eterno. A compreensão de que nós somos seres contraditórios, seres capazes de grandeza e miséria ao mesmo tempo. Que o autoconhecimento é a coisa mais difícil e mais necessária do mundo. E não é exatamente isso que sentimos hoje? Vivemos numa época de descobertas incríveis, de avanços incríveis, mas também de incertezas profundas. Temos acesso a todo o conhecimento do mundo, mas às vezes não sabemos nem quem somos. Sófocles continua atual porque a condição humana continua a mesma. Mudaram as roupas, a tecnologia, os costumes, muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Mas continuamos buscando respostas para as mesmas perguntas. Quem sou eu? Por que eu sofro? Como posso viver uma vida com sentido? Qual é o propósito da minha vida? Qual o sentido da vida? Bom, pessoal, aqui encerramos esse primeiro episódio dessa série de episódios sobre Édipo, mas essa é só a abertura da nossa jornada, tá? Inclusive, eu vou deixar na legenda aqui do episódio o link do livro
para quem quiser acompanhar a leitura, tá? Para quem quiser ter em mãos, ou também, né, no seu Kindle, né, no seu leitor de livros digitais, porque existe das duas formas, a que eu considero a melhor, né, obra, na melhor tradução, vamos dizer assim, da trilogia em si, tá? Então vou deixar nos comentários, no comentário não, vou deixar na legenda, para quem quiser, certo? Mas dá para também encontrar esse texto facilmente na internet também, de outras formas. Hoje nós conhecemos o mundo que deu origem a Édipo Rei e o gênio que a criou. No próximo episódio vamos mergulhar na história em si. Vamos conhecer o enredo que assombra a humanidade há 2.500 anos. Vamos entender como Sófocles construiu essa máquina perfeita de despertar emoções e reflexões. Deixo vocês com uma pergunta para refletir. Se vocês fossem Édipo, investigando um crime sem saber quem eram os culpados, em que momento vocês parariam a investigação? Édipo não parou. Eu dou spoiler aqui. Édipo não parou. Vocês parariam? Vocês não sabem que são culpados. Vocês não sabem. Tá? Vocês vão investigar um problema. Está acontecendo. Vocês não sabem que são culpados. Mas, em alguns momentos ali, dá para você começar a sacar que talvez seja você o culpado. Dá para sacar. Dá para ter a suspeita. Você continuaria investigando para ter certeza que o culpado é você? Ou existe um momento em que é melhor não saber a verdade? Existe um momento em que é melhor você não saber que você é culpado pelas coisas que estão te acontecendo. Reflitam nisso. A gente vai conversar sobre isso durante os próximos episódios. E muito obrigado pela companhia. Se gostaram, compartilhem com os amigos, deixem seus comentários, que adoro saber o que vocês pensam, e com base nesses comentários posso construir melhor os episódios que trago aqui para o podcast. Não esqueçam de seguir o podcast para não perder o próximo episódio. Se puder também, peço que quem está usando o Spotify avalie o podcast também, né? Dá 5 estrelinhas lá, que ajuda bastante ao Spotify recomendar o conteúdo para outras pessoas, tá? Então, brigadão pela presença de vocês. Até a próxima e que vocês tenham uma excelente semana, tá? Eu espero fazer o episódio, inclusive, lançar o próximo episódio em menos de uma semana. Eu espero, tá? Mas, se não, a gente se vê daqui no final de semana que vem, tá? Obrigadão. Tchau, tchau.